O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a presença na convenção do MDB, que vai oficializar a chapa do atual prefeito Ricardo Nunes, coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Melo Araújo. Ontem teve convenção do diretório do PL aqui, oficializando então a indicação do Ricardo Melo Araújo como vice para a chapa. Nunes participou. Agora, o evento do Nunes, para essa convenção realmente do Nunes, da chapa, para colocá-lo como candidato, está marcado para o próximo sábado, 3 de agosto. Melo Araújo é uma indicação pessoal de Bolsonaro. Nessa segunda-feira, agora ele foi oficializado pelo PL, como contei para vocês. E eu quero entender se a participação de Bolsonaro, então, vai acabar com qualquer dúvida sobre se Nunes era de fato indicado, se foi uma decisão que veio apenas de Valdemar Costa Neto, que Bolsonaro estaria ali num tititi com Pablo Marçal, nessa possibilidade, porque tudo isso foi aventado. O que essa imagem traduzirá para o eleitor paulistano, hein, Gustavo Segré? O apoio do presidente Bolsonaro a essa chapa. E eu lembro, aqui no Direto ao Ponto, o Pablo Marçal falou que não teria na chapa o vice, o coronel Melo. Parece que terá. Então, as informações que Pablo Marçal tinha, parece que não procediam. E você, Fábio Piperno, como é que avalia a presença de Jair Bolsonaro agora? É um respiro aliviado para o Nunes também, de certa forma? Vai depender muito do que o Bolsonaro vai ter que responder nos próximos, né, nos próximos tempos aí, né? Ele é uma figura central em vários inquéritos. Como é que isso vai respingar na campanha? Se vai. Qual vai ser o nível, de fato, da implicação do presidente nisso? Então, são questões que a gente ainda vai conhecer com mais detalhes nos próximos tempos. E uma outra coisa, o Jornal Estado de São Paulo traz a informação de que o Coronel Melo tem documentos sobre o período dele na Polícia Militar que foram colocados também sob sigilo por 100 anos. Por quê? Quem colocou? Polícia Militar. A Polícia Militar colocou em sigilo? Sim, tá. Matéria de página inteira do Estado de São Paulo. Deve estar imitando o presidente, que também colocou um monte de coisa. Que imitou, enfim, a Bolsolândia. É um péssimo exemplo. Agora, o que é que alguém da polícia tem de tão relevante para ser colocado em sigilo de 100 anos? Fala, Gani. Olha, esse apoio formal aí do presidente Jair Bolsonaro e subindo em palanque é algo bastante relevante para a campanha do Nunes, principalmente com a entrada do Marçal, né? Até outro dia um amigo meu disse o seguinte: olha, eu vejo aí o Marçal crescendo nas pesquisas, é um outsider, anota aí, ele vai ser o prefeito de São Paulo. Eu falei, olha, não, por quê? Porque do outro lado tem uma força que é Jair Bolsonaro, é uma força política muito grande e não vai fazer campanha para o Marçal, vai fazer campanha para o Ricardo Nunes, né? Então, evidentemente que o voto ali da direita que poderia migrar para o Marçal vai para o Ricardo Nunes devido ao apoio de Jair Bolsonaro. Não me parece que o Marçal é uma força maior do que Jair Bolsonaro. Agora, sobre o Pablo Marçal, é interessante que você tocou, porque há uma indefinição ainda. O PRTB, que é o partido do Pablo Marçal, marcou a convenção dele também para o dia 3 de agosto, no mesmo dia do Ricardo Nunes, até porque está chegando o prazo final também, que é determinado pela Justiça Eleitoral, e se eles não fazem até ali, não farão mais. Agora, havia uma indefinição do Pablo Marçal, que ele até contou para a gente aqui numa participação no estúdio, que era ou seria o apoio do União Brasil. Só que nos últimos dias, o União Brasil tem conversado mais com o Ricardo Nunes, havia ali algumas insatisfações, o próprio Milton Leite havia dito depois de uma conversa mais anterior que a relação dele estava uma porcaria. Agora, depois da última conversa, 90% dos problemas teriam sido sanados. Ricardo Nunes apresentou a preocupação dele com a possibilidade de saída do União Brasil. Já para Pablo Marçal, a presença do União Brasil seria essencial, porque daria tempo de TV e de rádio para ele. Se ele caminhar sozinho, isso o prejudica. Como é que vocês veem esse bololô do Pablo Marçal? Vocês acham que ainda há possibilidade de uma desistência dessa candidatura por conta da situação de falta de apoio que ele está enfrentando agora, Gustavo Segré? Não, me parece que o Pablo Marçal é uma pessoa determinada. Eu adoraria ver o debate entre os candidatos, incluindo o Pablo Marçal. Me parece que agregaria muito no debate. Claro, uma pessoa nova dentro da política, ele tem muito para aprender e muito para entender, né? Esses jogos de política que hoje te prometo amor, mas amanhã te prometo ódio. E essas questões, eu continuo insistindo que para mim a frase da política não é se alguém vai te trair, é quando.
E na política isso aplica o tempo todo. Não seria difícil de entender nesse caso. Mas eu espero que não desista. Eu acho que agregaria muito no debate a participação do Pablo Marçal. Fábio Piperno, como é que você vê aí a possibilidade do Pablo envolvido nessa corrida e o União Brasil protagonizando essa divisão? Evandro, eu duvido que um partido grande como a União Brasil embarcaria numa aventura como é a candidatura Pablo Marçal. Eu acho que o Milton Leite, negociador experiente, sim, nome forte aqui, né? Um nome forte aqui na cidade de São Paulo, 7 mandatos de vereador, presidente da Câmara, o dono do partido aqui em São Paulo, ele está negociando, né? Provavelmente ele entregou o preço, queria a vice, não obteve, agora ele tenta, né, obter algum tipo de vantagem nessas negociações com o prefeito. Mas aí que está o negócio, quer dizer, é um braço de ferro, mas eu acho que a tendência é um acordo entre os dois, e eu duvido, mas olha, ficaria extremamente surpreso, mais surpreso do que se o Datena levasse a candidatura até o final, se o Milton Leite de fato migrasse para a candidatura do Pablo Marçal, que é um outsider. Como é que você analisa esse movimento, Gani? Você acha que a União Brasil está mais interessado em manter essa ligação com a prefeitura, com a gestão de Ricardo Nunes, se manter nesse establishment mesmo da política aqui na capital paulistana? Concordo. Aliás, a União Brasil faz isso muito bem no âmbito federal, né? A União Brasil consegue ser ao mesmo tempo centro e ao mesmo tempo oposição ao governo, tendo 3 ministérios, né? Então eu acho que a União Brasil sendo União Brasil, e não vai ser diferente na capital, Evandro. Agora, você entende que haja a possibilidade de Pablo Marçal também desistir dessa candidatura? Não, eu acho que eu vejo ele concorrendo, né? Provavelmente pelo PRTB. Agora, ele vai entender também que, enfim, empreendedorismo e comunicação não necessariamente é transferível para a política. São habilidades importantes, mas o jogo político depende de outros fatores. Arremate, Piperninho. Se ele faz 12%, 15%, isso dá mais de 1 milhão de votos aqui em São Paulo. É um cacife muito bom para negociar bem em 2026. Então, acho que ele vai até o fim.